Hora de entender melhor quais podem ser os próximos capítulos dessa história. Quem volta ao JG para nos ajudar, e ele sempre ajuda quando vem, é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Vitélio, boa noite, seja muito bem-vindo. Quero começar falando com você sobre a questão das garantias de segurança. Se a gente considera o alinhamento preferencial de Donald Trump com Vladimir Putin e o quão vago ele foi hoje sobre o papel dos Estados Unidos nessas garantias, o que a Ucrânia e os aliados europeus podem esperar de fato? Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, Renata, esse é um dos pontos principais e parece que foi um dos que mais avançaram hoje. O Trump não se compromete a enviar tropas para a Ucrânia, mas ele concorda em coordenar com a inteligência, sustentando a logística, provavelmente colocando seus satélites em operação, fornecendo armas para a Ucrânia, num acordo em que a Europa financia a compra de 100 bilhões de dólares em armas dos Estados Unidos e fornece para a Ucrânia, e também numa parceria com a Ucrânia para a produção de drones, já que a Ucrânia se especializou nessa área e pode produzir, inclusive, para fornecer aos Estados Unidos. Na prática, o que acontece é que a Ucrânia não ingressa na OTAN, mas, segundo o que foi discutido hoje, ela teria um status semelhante ao de defesa e segurança coletiva que é previsto no artigo 5º do Tratado da OTAN. Na verdade, os países ingressam na OTAN para ficarem sob o guarda-chuva desse artigo 5º dessa defesa coletiva. Um outro aspecto que os Estados Unidos podem ajudar é na dissuasão econômica, impondo sanções e tarifas secundárias, inclusive a países que querem financiar o esforço de guerra russo se a Rússia voltar a agredir a Ucrânia. E eu só vou concluir dizendo que a Ucrânia e a Europa não confiam no Putin, porque já foram feitas mais de 200 rodadas de negociações, 25 acordos de cessar-fogo, e a Ucrânia acusa a Rússia de descumprir todos. E a Europa, por sua vez, tem viva a memória de 1938, quando Hitler foi apaziguado com os Sudetos da Tchecoslováquia e, em troca de um acordo de paz, um ano depois acabou marchando sobre a Polônia, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Portanto, essa questão das garantias de segurança é fundamental, não só para a Ucrânia, mas também para a Europa, Renata. Vitélio, eu quero te ouvir justamente sobre a questão das tarifas secundárias, que é onde a guerra comercial se encontra com a guerra da Ucrânia. Explica para a gente como isso pode vir a ser um fator de contenção do Putin, ou não. Pois é, justamente quando Trump ameaçou aplicar as tarifas secundárias, que são tarifas a países que compram petróleo e derivados russos, é que o Putin concordou em conversar. Essas tarifas seriam aplicadas primeiro à Índia, que já recebeu 25% delas e hoje está com tarifas semelhantes às do Brasil, com 50% em muitos produtos. A China, que nesse momento negocia um acordo permanente com os Estados Unidos, também está na mesa que a China pare de comprar hidrocarbonetos russos. E ao próprio Brasil, que antes dessa guerra, em 2021, praticamente não comprava óleo diesel russo e hoje 65% do diesel que o Brasil importa vem da Rússia. Então, as sanções afetariam a economia russa, porque a economia russa, segundo dados do Bloomberg, está com o maior déficit orçamentário em 30 anos, Renata. A Rússia fala que está resistindo às sanções, mas as sanções fazem efeito no médio e no longo prazo. Agora elas se aplicam à frota fantasma russa, que trafega transportando o petróleo e os derivados russos para países onde não há oleodutos. Também houve a queda do preço do petróleo. Lá em 2022 o barril chegou a ultrapassar $100, hoje o petróleo Brent, o barril está $66. E tem a queda na venda de energia russa para a Europa, já que a Europa comprava 45% do seu gás da Rússia, hoje compra 10% e vai passar a comprar dos Estados Unidos no acordo tarifário que foi feito. Tudo isso ameaça o esforço de guerra russo. A Rússia gasta 40% do seu orçamento federal no esforço de guerra, e nós já vimos esse filme antes, na guerra que a União Soviética teve com o Afeganistão, de 1979 a 89, o que fez ela sair da guerra foi a questão econômica e também foi um dos motivos que levaram à dissolução da União Soviética, Renata. Vitélio, muito obrigada, bom descanso para você, volte outras vezes.